Certamente muitos de nós fazemos planos para um novo ano e desejamos que esses planos se concretizem, que Deus abençoe e que o que você deseja a sua vida, sendo a vontade dEle, que Ele dê a bênção a você. Antes de nós abrirmos a palavra, nós sempre temos um clipe que nos prepara em oração para ouvir a palavra. Nós vamos ouvir esse clipe e vamos orar. Senhor, vamos abrir a Tua Palavra, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la e nos conceda o poder para vivê-la conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu estudei um livro inteiro para pregar nesta manhã. Um livro extremamente interessante. Eu sentei e eu li do capítulo 1 ao capítulo 12. 12 capítulos deste livro. É o livro de Eclesiastes. Neste livro, Salomão procura uma resposta para a pergunta: o que é bom para o homem? O que é bom para o ser humano? E é interessante que, ao ler todo este livro, ele vai dizer que tudo é ilusão. Ele começa, na verdade, o capítulo 1, dizendo: tudo é ilusão, a vida é uma canseira, diz ele, a vida é uma ilusão, tudo é ilusão, tudo é inútil. E ele vai para o capítulo 2, e ele fala: eu experimentei de tudo. Na verdade, ele diz: eu aproveitei o máximo que a vida poderia me oferecer. Ele diz: eu plantei, eu fiz açudes para regar nas plantações, eu tive escravos e escravas, eu tive ouro e prata que cobravam os impostos dos reis vizinhos, eu tive todos os prazeres que a vida poderia me oferecer, diz ele. Tudo que meus olhos desejavam, diz Salomão, eu tive. E ele conclui: no meio de todas essas declarações, ele diz: o sábio é igual ao tolo. E o que adiantou eu trabalhar e ter tudo isso? Me tornei tão sábio, eu sou igual ao tolo. E ele termina dizendo no capítulo 2, tudo é ilusão. Ele vai para o capítulo 3, e aí ele diz assim: espera aí, mas há um tempo determinado para cada coisa. Você sabe perfeitamente que lá ele diz: há tempo para você nascer e tempo para você morrer. Há tempo para rir, tempo para chorar, tempo de plantar, tempo de colher, e assim por diante. Mas ele diz: eu descobri uma coisa. E aí ele diz, talvez ele tenha dito: eu fiz a grande descoberta da minha vida. E ele diz que o que eu descobri é: aproveite a vida ao máximo, porque é a única que você tem. Vai se divertir, vai curtir a vida, porque é só o que você tem. Mas ele diz: isso também é uma ilusão tremenda. Isso também é uma vaidade. E ele diz, entre essas declarações, que nós somos iguais os animais, porque vamos para o mesmo lugar. Diz: se você é igual a um cachorro, se você é igual a um leão, você é igual a um pássaro, você é igual a um animal. Você vai para o mesmo lugar. O que você quer achar que você é melhor que alguém? E eu me afundei na desilusão lendo esses capítulos, porque ele diz no capítulo 3, termina dizendo: tudo é ilusão. Você cantar é ilusão, você viver seus prazeres é ilusão, tudo é ilusão. No capítulo 4, ele fala sobre aflições e tristezas. Ele diz que os mortos são mais felizes que os vivos. Aí eu quase me enterrei na cadeira. Ele diz: para que correr atrás do sucesso? Porque se morreram, são mais felizes que você que está aí. E ele termina dizendo no capítulo: tudo é ilusão. Ele vai para o capítulo 5,
E ele fala então do templo e do santuário, de estar neste lugar. E lá ele diz, de fazer votos, promessas a Deus. Ele diz, se você prometer alguma coisa para Ele, cumpra, senão não prometa. E ele então vai dizer que você tem que temer a Deus. E ele diz que Deus enche o seu coração de alegria. Pela primeira vez eu vejo Salomão dando vislumbres de algo bom em meio a tanta coisa que não era tão bom. No capítulo 6 ele vai falar sobre riquezas. E ele diz assim, e que adianta você trabalhar, ter um monte de dinheiro no banco, você ter bens, desfrutar de tudo isso, e ele diz assim, se no final você vai ficar velho e você não vai ter saúde para desfrutar isso. Ele diz, tudo é ilusão. Você correr atrás do dinheiro, botar dinheiro no banco, guardar, tudo isso é ilusão. E eu fiquei desesperado com Salomão. E ele diz, no capítulo 6 ele fala então sobre as riquezas, e no capítulo 7 ele começa dizendo o seguinte, o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento. O que eu vou fazer? E aí ele diz, é melhor você estar num velório do que você estar numa festa. Ele diz, é melhor você ser triste do que você ser feliz. Salomão é uma contradição de coisas que nos faz pensar, isso é o que é a vida? Ele está procurando um sentido para a vida. E ele vai dizer então, sábio é aquele que vai no lugar de luto e não nas casas de diversão. Sábio é aquele que está no lugar onde há tristeza e não onde há alegria. E ele termina dizendo no capítulo que você deve temer a Deus. No capítulo 8, ele fala sobre castigo. Ele diz algo muito interessante no verso 11, ele diz assim, pelo fato de Deus não castigar imediatamente o pecador, ele acha que não tem problema se ele viver a sua vida fazendo coisas erradas. Doce ilusão. E ele termina o capítulo dizendo, você tem que temer a Deus. No capítulo 9, ele diz que todos, ele volta a falar sobre a morte, o nosso destino, dizendo que todos vão para o mesmo lugar. Interessante. Todos têm o mesmo destino, diz ele. E ele termina dizendo, quando vai chegar a sua hora? No capítulo 10, ele fala especificamente sobre o sábio e o tolo. E no capítulo 11, ele fala que você deve ser generoso, porque um dia você vai talvez precisar da generosidade de alguém, seja um amigo, um familiar, a igreja, qualquer outra questão. Ele diz, alegrem-se em todos os dias da sua vida, contudo, você deve lembrar que há dias de trevas e muitos serão dias difíceis. E ele diz, tudo é ilusão. E ele então diz no capítulo 11, lembre-se de uma coisa, você vai ter que prestar contas do que você fez com a sua vida. Termina isso, ele chega ao capítulo 12, e ele começa o capítulo 12 dizendo, lembre-se do seu Criador, ainda quando você é jovem. E ele diz, tudo é ilusão, mas ele diz também, nesse capítulo 11, que você deve tomar uma atitude. E agora vamos aos versos de estudo desta manhã, Eclesiastes, capítulo 12, vamos estudar 2 versos. Se você trouxe sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, os versos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isto é o dever de todo homem. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Uma passagem paralela a essa é Apocalipse 14, 6 e 7, onde diz que você deve então pregar o evangelho, e lá diz que é chegada a hora do seu juízo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar e a terra. Portanto, qual é a conclusão que temos de tudo que Salomão diz, concluindo com Apocalipse 14, versos 6 e 7? 3 são as questões. Primeiro, você deve temer a Deus. Segundo, você deve guardar os seus mandamentos. E terceiro, você deve viver pensando que o juízo está diante de você.
Vamos a essas 3 declarações. Inicialmente, o dever de todo homem é temer a Deus. Qual é o significado de temer? Deus é o autor desse temor. O temor a Deus consiste no ódio ao mal, diz Provérbios. O temor a Deus é um tesouro para os santos. O temor a Deus serve como uma força santificadora. A grandeza de Deus nos inspira a temê-lo. A bondade de Deus nos leva a temê-lo. As admiráveis obras de Deus nos inspiram a temê-lo. Os juízos de Deus nos levam a temê-lo. E o temor de Deus nos leva a adorá-lo. Só no livro de Eclesiastes há 4 declarações para temer a Deus. No verso 14 do capítulo 3 diz: o que Deus quer é que os homens o temam. No capítulo 5, no verso 7, ele diz: respeite e tema a Deus. No capítulo 7, no verso 18, diz: se você temer a Deus, pode esperar que Ele vai abençoar você. E ele termina no capítulo 12, verso 3, dizendo: tema a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Qual é o significado de temer a Deus? Contrário do que muitos pensam, mas o mandamento é: você tem que temer a Deus, você tem que guardar os seus mandamentos. 2 coisas distintas, mas unidas. Temer a Deus, a palavra hebraica significa reverência e respeito. Portanto, estar reverente diante dele é estar temendo. O temor a Deus sempre está no fato de que ele é o objeto desse temor. O dever de todo homem, portanto, é reverenciar e respeitar a Deus em todas as coisas da sua vida. Porque, diz Salomão, por que eu devo temer? Por que eu devo reverenciar e respeitar a Deus? Porque um dia eu vou dar contas a Ele, e isso é fato. Portanto, ele diz que o dever de todo homem é obedecer a lei ou os seus mandamentos. Nós temos aqui, diante de nós, uma declaração que é unida. Temer e obedecer é uma e a mesma coisa. Eu não posso reverenciar a Deus sem obedecê-lo. Eu não posso respeitar a Deus sem obedecer a sua lei, os seus mandamentos. E há um distanciamento, dizemos. Hoje fala-se muito sobre Deus, sobre o que Ele nos oferece, sobre suas promessas, mas muito pouco sobre a questão de viver segundo o que a lei quer que nós vivamos. E Jesus veio e engrandeceu essa lei. Ele viveu essa lei, porque a lei era importante. Obedecer à lei é algo extremamente importante. E Salomão diz: eu procurei tudo na vida para entender o que é o melhor para o homem. Eu plantei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu vi que tudo é ilusão, mas eu compreendi uma coisa, que para o homem o mais importante é ele temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E viver pensando que um dia virá o julgamento. Aquele que teme a Deus é aquele que o reverencia e aquele que o respeita. Temer a Deus está intimamente ligado a você ter uma vida na qual Deus é visto no seu viver. O amor dos crentes por Deus jamais substitui a sua reverência e nem o isola, o isenta do julgamento. Deus ainda exige de cada um de nós obediência e santidade pelo poder do Espírito em nossos corações. Um dia, os transgressores desta lei estarão diante de Deus. E lá eles irão ouvir o que na verdade gostariam de ter ouvido, pois no dia do julgamento, os homens verão o que poderiam ter se tornado através do poder de Cristo nas suas vidas. Verão que se recusaram totalmente a melhorar a sua vida. Eles verão que foram N vezes chamados por Deus para uma melhora e não deram ouvidos a Deus, continuaram a vida como ela devia, entre viver, desfrutar e só, sem pensar que temer a Deus é o mais importante da vida. Verão que se recusaram a cumprir as condições estabelecidas na sua palavra. Verão que fizeram de si mesmos o seu Deus, recusando a submeter-se a qualquer outro controle. Verão que nunca aceitaram uma repreensão e quando foram repreendidos,
criaram ressentimentos, mágoas e até afastamento daqueles que, através dos seus conselhos, talvez não aceitos, fosse o melhor para a sua vida. Em vez de se submeterem a eles, se rebelaram. Logo, não temeram a Deus e nem guardaram os seus mandamentos. Verão que sempre exigiram seus direitos e não aprenderam a sofrer calados, como diz o apóstolo. Aqui ou acolá você ouve alguém dizendo, são os meus direitos, eu não aceito o que falaram de mim, e talvez seja a forma pela qual Deus esteja conduzindo a sua vida para trabalhar com você. Ele usa pessoas para fazer isso. Eu gosto de contar uma experiência própria minha, entre tantas, mas uma que me marcou profundamente foi quando eu comprei um presente a um professor de teologia, e ele caminhando na calçada, vindo conversando com algumas pessoas, foi entregar o presente, e ele simplesmente me ignorou, e continuou caminhando com aquelas pessoas. Eu lembro que fui ao quarto muito chateado, muito magoado, por essa repreensão silenciosa. Me ajoelhei, cheguei e joguei o presente em cima da cama, falei, vou dar presente de coisa nenhuma? A natureza humana é terrível, né? Aí fui orar e Deus falou assim, Dirceu, meu filho querido, aquelas pessoas com quem o seu professor está falando, talvez precisam mais do que você. Além disso, Deus falou isso para mim, além disso, amanhã você pode entregar o presente. Você compreende que às vezes decepções acontecem, não porque Deus queira que você não goste das pessoas, mas porque Ele quer trabalhar com o seu coração, Ele quer mostrar o que está aí dentro que precisa ser transformado. Mas naquele dia, os pecadores não vão aceitar repreensão nenhuma, não aceitaram agora e não aceitarão jamais. Verão que nunca viram Deus os repreendendo e não aceitaram a repreensão. Verão que nunca viram Deus conduzindo as suas vidas para ser transformadas. Verão que a si mesmos se enganaram e se tornaram desprezíveis aos olhos de Deus. Portanto, agora é o tempo de combater o bom combate. Agora é a hora de lutar contra um coração obstinado, coração natural, que não segue senão o seu próprio eu. Agora é a hora de lutar contra os desejos da carne, que militam contra o Espírito, diz o apóstolo. Agora é a hora de ser tão fiel ao que Deus diz, como o aço. Se você voltar e aceitar as recomendações, orientações, os mandamentos do Senhor, Ele virá com a sua graça e restaurará completamente a sua vida. Ellen White diz que para estarmos na cidade celestial, devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esta é uma regra, uma ordem. Virá o tempo, diz ela, em que muitos não suportarão a sã doutrina. Na verdade, eles continuarão na sua vida, seguindo os seus desejos, seu próprio eu, mas não se submetendo à vontade do Senhor. Vão continuar transgredindo os mandamentos, continuar não aceitando as repreensões, continuar não sendo transformados pelo Senhor. Mas, queira Deus que todos nós sejamos submissos à palavra e ação do Espírito. Que todos sejamos transformados pelo seu poder. A lei obedecida é o poder que transforma a nossa vida. Diz Ellen White das seguintes palavras: a lei obedecida leva os homens a negar a impiedade e os desejos mundanos e a viver sábia, justa e piedosamente neste mundo, no presente século. Portanto, viver o que os mandamentos dizem, viver a lei, é viver em Cristo. Viver o que a lei nos ordena é viver no Senhor e é viver para Deus. Você tira a lei, você tira a Escritura, você tira o mandamento, você não tem nada em absoluto. Porque você pode falar que você ama Deus, pode falar que você ama Jesus Cristo, mas se você não submete a sua palavra, talvez esse amor, ele é apenas da boca para fora. A obediência à lei é o mais alto dever de todo o homem, diz o apóstolo. Eclesiastes diz que nós devemos, na verdade, pensar no Criador, ainda quando somos jovens. Porque ele vai dizer que quando somos velhos, nós vamos achar que tudo é canseira, e não vamos dar atenção ao Senhor. Enquanto é jovem, e as estatísticas mostram que os adolescentes de 8 a 10 anos
são os que mais tomam a decisão de seguir a Cristo. Portanto, tome a decisão de andar com Ele. Eu fui pesquisar, porque há uma declaração nessa passagem de Salomão, que ele diz que é um dever você reverenciar e respeitar a Deus. Ele diz que é um dever você obedecer os mandamentos. Eu fui pesquisar numa enciclopédia judaica sobre essa palavrinha, temer a Deus. Aliás, dever. E dever é um termo ético. Dever tem a ver com como nós vivemos, tem a ver com as nossas atitudes, com as intenções do nosso coração, tem a ver como nós fazemos as coisas. Portanto, dever, para mim, aqui é a essência da declaração de Salomão. Porque dever tem a ver com o que está realmente no fundo do seu coração, porque você adora, porque você ama, porque você guarda, porque você segue o Senhor, porque você está aqui, quais são as suas intenções futuras. O dever tem a ver com realmente o que você quer para a sua vida. E o dever aqui está ligado entre você realmente quer obedecer e reverenciar a Deus? Você quer realmente viver para Ele, viver conforme a sua lei? Adoração e obediência são uma e a mesma coisa e têm a mesma importância. Portanto, para quem adora, cuidar dos pobres é tão importante quanto adorar. Porque adorar e obedecer é uma e a mesma coisa. Perdoar os seus inimigos é tão importante quanto você vir ao culto no sábado de manhã para adorá-lo. Você já viu pessoas que entram na igreja anos adorando, mas no coração dizem: eu não perdoo o que a pessoa me fez. Passam-se os anos e lá está. Adorar e perdoar os seus inimigos é a mesma coisa. Ser humilde, manso, compassivo, misericordioso é tão importante quanto adorar. Procurar promover a paz é tão importante quanto adorar. Amar os seus inimigos, isso é, querer o bem a eles, é tão importante quanto você adorar a Deus. Orar, querendo o bem daqueles que lhe maltratam, também é tão importante quanto adorar. Não dar coisas santas aos que se apegam ao pecado e se recusam ao Senhor é tão importante quanto adorar. Não cair em tentação é tão importante quanto adorar. E por fim, renunciar a si mesmo é tão importante quanto adorar. Ouça o que eu vou lhe dizer. A verdadeira adoração começa quando nós não transgredimos mais a lei do Senhor. Em outras palavras, a verdadeira espiritualidade começa quando termina toda transigência com o pecado. Quando nós seguimos o Senhor, nós verdadeiramente o adoramos. O dever de todo homem está em reverenciar e obedecer a Deus. Por quê? Porque Ele fez tanto e faz tanto por nós. Ele é o nosso Criador e a Ele nós devemos tudo o que temos. Portanto, viver conforme a sua vontade é a maior honra que nós podemos dar ao Senhor. Viver para Ele é o maior presente que nós podemos dar para Cristo. Que neste ano que se inicia, que a nossa meta não sejam as coisas deste mundo, mas como cantamos, além do rio. Que sejam as coisas do mundo por vir, porque Jesus está voltando. Em breve o nosso dever de adorá-lo, reverenciá-lo e estar perante a sua lei por toda a eternidade se cumprirá para sempre. Em breve, todo o nosso respeito e obediência a Deus será totalmente para Ele, pois estaremos com Ele nas mansões celestiais. Que Deus abençoe você, que cada um de nós sejamos guiados pelo poder de Cristo, e que o nosso maior desejo seja, Senhor, te obedecer, te guiar, ser abençoado, ser guardado pelo teu poder. O que é bom para o homem? A pergunta que Salomão fez, a pergunta e a resposta é: reverencie Deus em sua vida,
viva só e unicamente para Ele. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, este é o primeiro sábado de um novo ano. Que a nossa decisão seja viver para Ti, Senhor. Que a nossa decisão seja Te reverenciar, Te respeitar e seguir a nossa vida conforme o Teu mandamento, conforme a Tua vontade. Dá-nos um ano, Senhor, sob a Tua bênção, sob o Teu cuidado. Que o Senhor nos guarde, nos guie e nos conduza hoje e sempre. E que nós sejamos, assim, uma luz para um mundo que carece da compreensão da Tua verdade, do Teu amor e da Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.